Olá, pessoal! Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDERJ. Estou no primeiro período e vamos falar um pouquinho de Português 1. A linguagem é comunicação e ela tem duas funções. A função social, que é a relação do homem com o homem e com o mundo, e a função simbólica, que é a de representar o mundo, nomear, distinguir os seres pelas suas características. Para que a linguagem cumpra essas duas funções, ela precisa estar adequada. Então, a gente tem como exemplo as placas de trânsito. As pessoas, quando estão dirigindo, elas precisam ter informações rápidas, precisas, não podem ter dúvidas em relação ao que as placas de trânsito estão comunicando. E eu coloquei essa tirinha aqui também para demonstrar a necessidade de adequação da comunicação à situação. E aqui a gente tem um casal conversando, vocês vão ler a tirinha, e a mulher tem que mudar totalmente o discurso, e aí o marido entende o que ela quer dizer. No slide anterior, vocês viram as 6 funções da linguagem criadas por Jacobson. A gente estudou ele lá em Linguística. E aí a gente começa pela primeira função da linguagem, que é a referencial ou denotativa. E aqui tem a figura, eu vou usar bastante a linguagem visual para dar um equilíbrio ao contexto assim, da nossa matéria, que é um pouco abstrato, não é mesmo? Então aqui a gente tem o exemplo de um coração, onde ao lado vocês podem ver as indicações das partes deste órgão. Então, o coração é o referente. E essas palavras, esses termos, são as informações do referente, a respeito do referente. Já a função emotiva ou expressiva, ela está centrada no locutor, ou seja, em quem fala. E esse que fala revela o seu mundo interior. Então, ele é o enunciador. Olha essa imagem aí. Temos aqui a função poética, e foi uma das funções mais interessantes e que chamou mais atenção na época em que Jacobson criou as funções da linguagem. Porque ela é uma função que está centrada na mensagem. Como é que essa mensagem ela é transmitida? De que forma o autor construiu? Ou seja, ele selecionou palavras que destaquem esse texto, que prendam a atenção do leitor. Ele utilizou rimas, ritmos, repetição de determinados fonemas. Enfim, todos esses recursos acabam por dar assim uma característica interessante à mensagem. E a gente não pode restringir a linguagem poética apenas às poesias, e nem tampouco todas as poesias possuem a linguagem poética. Então a gente tem aqui um exemplo das épicas, né? das poesias épicas, que na verdade elas eram um texto narrativo, em predominância, apesar de haver rimas, etc. Assim como a gente tem outros textos que a gente julga ser uma poesia pela arrumação das palavras, dos versos, e quando a gente vai ler, a gente não percebe essa diferença na criação do texto, esse cuidado com a mensagem. Então fica a dica. A linguagem conativa, a função de linguagem conativa ou apelativa, é aquela usada para seduzir e influenciar o comportamento do destinatário. Então, ela é centrada no destinatário. Eu coloquei aqui duas imagens publicitárias, porque a publicidade, a propaganda, se utiliza muito dessa função da linguagem.
Na função fática, por onde a mensagem é transmitida. Então, ela é centrada no canal, no contato. E aqui a gente tem uma tirinha do Calvin conversando ao telefone. É, e aí ele testa, né, se a pessoa entendeu o que ele falou. Tá aqui a tirinha para vocês darem uma lida e fixar melhor esse conceito, às vezes abstrato, das funções da linguagem. A função metalinguística é aquela onde a gente busca a própria linguagem para explicar a linguagem. E aqui nessa tirinha os alunos estão cantando uma música, aquela música da Dona Aranha, e a professora está lá, sorridente, até que um determinado aluno pede a vez e pergunta, né? A chuva forte derrubou a aranha ou a parede? E aí a professora vai ter que interromper essa atividade lúdica para explicar a língua, explicar a música através das próprias palavras. Quando a gente consulta o dicionário, enfim, tudo isso é a função de linguagem metalinguística. Vamos agora começar a falar de texto. O texto ele é o produto do discurso, e o discurso tanto pode ser oral ou escrito. E essa atividade discursiva, para que haja a comunicação entre as pessoas, é o texto. O texto é produto do discurso. E aqui a gente tem um exemplo de texto verbal, é proibido fumar neste local, e um texto não verbal que diz a mesma coisa, apenas não se utiliza da forma escrita, e sim de uma mensagem visual, ok? Vamos então falar das meta-regras que facilitam a compreensão do texto. A gente tem aqui a meta-regra da repetição, ou seja, um texto coerente, ele deve ter elementos repetidos, mas não é aquela repetição por pobreza de vocabulário, não é isso. A gente precisa, de momento a momento, recuperar algumas expressões que a gente escreveu no texto ou que a gente está falando para poder ser melhor entendido. Então, aqui tem esse exemplo, né? Relojoaria do Miringa, relógios, pulseiras, troca de baterias e concertos. E aí, do nada, ele pula para um outro texto. Ele diz: temos pastéis fubá. Então, assim, ele dá uma descontinuidade, né? Porque ele não faz uma repetição do que ele disse anteriormente. Parecem dois textos distintos na mesma placa. A mensagem ser melhor compreendida e o texto surtir o seu efeito de comunicação, a gente também tem que exercitar a meta-regra da progressão. Um texto coerente, ele tem que apresentar uma contribuição semântica constantemente renovada. Aí a gente volta a falar daquela repetição por pobreza de vocabulário, que está representada aqui nessa figura. É, Nevasca matou 16 mortos. Estranho, né? É uma repetição, mas não é uma repetição semântica, com renovação semântica. É por pobreza de vocabulário mesmo. A gente faz isso às vezes, né? Eu já fiz isso, faço toda hora. E aí a gente tem que ir lá revisar, é até legal na hora da prova a gente reler ao final e ver se a gente fez essa progressão. Gente, pelo amor de Deus, vamos atentar para essa meta-regra da não contradição, senão a coisa fica assim desse jeito. Aberto todos os dias, descansos semanais, terça-feira. Ou seja, primeiro diz que está aberto todos os dias, depois diz que tem uma parada, né, que é na terça-feira. Então, é quando um texto perde a coerência porque ele diz uma coisa e depois ele se contradiz. Meta-regra da relação. Um texto coerente, ele tem que apresentar um conteúdo adequado a um estado de coisas no mundo real ou em mundos possíveis. Me digam aonde tem o purgatório aqui na Terra, por favor.
Por falta de uma imagem mais representativa, eu peguei a mesma imagem do outro slide. E aqui a gente vai falar de coerência narrativa, que é o seguinte: ela ocorre quando é respeitada a organização lógica. Tem que haver uma lógica entre as partes da narrativa e as ações dos personagens. Por exemplo, o que é posterior depende do que é anterior. E está explicado aí com essa placa, esse outdoor. A coerência figurativa está relacionada ao frame. O que é o frame? É aquele conceito que a gente tem de alguma coisa memorizado, onde quando aquele termo ele é falado, por exemplo, incêndio, aí vem à nossa cabeça todos os elementos de um incêndio, meio fora de ordem, meio sem marco temporal. Então é mais ou menos isso. Depois a gente vai falar melhor de frame. Então, a coerência figurativa, ela precisa colocar dentro daquele frame as figuras que sejam coerentes, né? Então, por exemplo, uma festa de Natal não comporta figuras de uma festa de casamento. Aqui a gente tem uma pessoa que comemora o aniversário com placas de supermercado. Isso não é assim uma coisa, vamos dizer, coerente. Mas a gente pode quebrar essa coerência figurativa no humor, que é o que está acontecendo aqui com essa imagem. Gente, a roda foi inventada muito tempo depois, né, da Idade da Pedra. E a gente tem aqui uma figura de um habitante lá da Idade da Pedra desenhando, como se ele estivesse inventando, projetando a roda na parede da caverna. Isso é uma falta de coerência temporal. Porque há uma incompatibilidade entre a imagem e o que ela diz, né, a realidade. Então, não tem aí uma localização temporal adequada, tá bom? Na coerência argumentativa, é preciso que haja relação entre as afirmações colocadas no texto e suas consequências. Então, a gente não pode dizer uma coisa e depois dizer outra, né? E aqui essa figura ela expressa bem. Diz assim, né? A lei é para todos, exceto. Então não é bem assim, né? A lei não é para todos. Isso aí é uma falta de coerência argumentativa, muito comum. A coerência espacial, ela ocorre quando há uma compatibilidade entre os enunciados do ponto de vista da localização no espaço. Nessa imagem, a gente verifica um menino com uma roupa de verão no meio da neve, ao lado de um boneco de neve. Então, ele está meio que assim, deslocado do espaço, né? Ele está pensando que ele está no verão, no entanto, ele está ali no tremendo de um inverno. A figura é só para ilustrar, tá bom, gente? Já a coerência no nível da linguagem, ela ocorre quando existe uma compatibilidade em relação à fala mais formal, quando é necessária, e a uma fala mais informal também, quando é necessária. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, né? Em um deles, a mulher está se candidatando a uma vaga de emprego. Então, ela começa falando com toda a formalidade adequada à situação. Daqui a pouco, quando ele pergunta assim, né? E o português? Aí ela vem com uma expressão mais coloquial, mais do dia a dia, menos formal. No segundo exemplo, a gente vê um cara lá de terno e tal, segurando uma prancha ao lado de um rapaz que está adequado à situação. E o discurso do rapaz de terno, ele é todo culto, é todo formal, totalmente incoerente no nível da linguagem. A informatividade é outra característica que traz coerência ao texto, porque ele nos dá um grau de previsibilidade da informação que é veiculada pelo texto. Então, para que eu possa aceitar bem o que eu estou lendo, eu preciso compreender, né? Eu preciso ter assim a informação necessária. E aí a gente vê, por exemplo, um pai que está lendo ali o jornal, ou seja, ele está buscando bastante informação, parece ser uma pessoa bem informada,
E aí vem a criança, né, que é bem típico da criança, esse tipo de pergunta, de curiosidade, querendo saber o significado de uma parte do hino nacional. Será que esse pai vai conseguir explicar? Esse pai tão informado? Daí é que nasce o contrato de cooperação, que é o quê? A intencionalidade, ou seja, o desejo de quem produz aquela mensagem, mas a aceitabilidade, ou seja, a compreensão por parte de quem recebe a mensagem. Então, eu preciso criar esse contrato de cooperação para que a mensagem não se perca, não adianta falar palavras ao vento. Então, de alguma forma, eu preciso cooperar, né? Tanto quem fala coopera com quem ouve e vice-versa. E as bases desse contrato de cooperação são as máximas conversacionais. O que elas significam? Então, fale o suficiente. Isso já colabora muito para esse contrato de cooperação entre quem fala e quem recebe a mensagem. A máxima da qualidade, ou seja, não fique falando aquilo que você não sabe. Tenha certeza do que você diz. A máxima da relação ou da relevância. Fale somente aquilo que é importante, aquilo que é mais relevante. E a máxima de modo. Seja claro, conciso, evite a obscuridade, a prolixidade, que é aquela pessoa que fala muito e não diz quase nada, e tenha bastante clareza e concisão na sua mensagem. Aqui pode ser um exemplo da falta desse contrato de cooperação e do não uso das máximas, né, que a gente acabou de falar. Então, o problema foi a interpretação de texto, é o professor dizendo para o aluno. Aí o aluno, então, se sente no direito, né, de dizer: será que o senhor soube interpretar a minha resposta? A intencionalidade, ela tanto pode ser centrada no locutor, quanto também no alocutário, ou seja, quem emite e quem recebe a mensagem. Existe intencionalidade nos dois. Vamos ver esse exemplo aqui da tirinha da conversa da Mafalda. Nesse caso, a Mafalda está só ouvindo, ou seja, ela é o interlocutor ou o alocutário. Vamos nos acostumando com essas definições que são às vezes confusas, né? Eu toda hora me confundo com isso. Estou até regravando esse slide especificamente porque na outra gravação eu me confundi. Então a gente vê aqui a amiga lá da Mafalda, né, falando que ela é contra essas mulheres que ficam apenas ali fazendo tricô e tal e coisa, e que ela é movida pela tecnologia, que ela não quer ser uma mulher igual a essas. E aí fica muito legal porque a intenção dela é justamente quebrar um paradigma, né, de comportamento. Mas no último quadrinho da tirinha, ela diz que vai comprar uma máquina de tricô. Ou seja, ela vai fazer tricô, só que com mais tecnologia, né? Não vai ser manual. Mas a intencionalidade dela é fazer uso da tecnologia. Enfim. Aqui a gente observa a aceitabilidade, que está relacionada ao interlocutor, a quem recebe o texto. Aí tem um cachorrinho lá, que está de frente para uma máquina que assa frangos, e um homem ali assistindo ao Big Brother Brasil. Essa aceitabilidade tem muito a ver com o repertório que a pessoa possui de informações, que vão fazer com que ela entenda melhor determinados textos e entenda menos outros textos com os quais ela não tenha tanta familiaridade assim. A contextualização é importantíssima para a compreensão da mensagem, porque quando a gente contextualiza, a gente ancora aquele texto em alguma situação
comunicativa determinada. Então, lá na nossa apostila tem um exemplo, né, daquela garotinha de 10 anos de idade, se eu não me engano, que pede para a mãe, mãe, eu preciso do meu vestido de casamento, né? Eu preciso disso e tal, não sei o quê. E a mãe pensa, entende que a filha tão pequenininha vai casar, como assim, né? E aí, mais tarde, essa confusão é desfeita quando a criança fala que é o casamento lá da festa junina da escola. Então, foi preciso contextualizar essa situação comunicativa, que é na escola e não o casamento propriamente dito. Então é isso, gente. O frango, eu já falei um pouquinho, né? É um conjunto de conhecimentos que a gente tem armazenado na memória, um certo rótulo, e quando alguém fala, por exemplo, incêndio, né? E aí a gente relembra tudo que está relacionado a um incêndio, a gente faz uma associação de ideias sem muita orientação. Quando a gente ouve também assim, festa, a gente também elabora uma série de ideias, de imagina situações relacionadas à festa e por aí vai. Os esquemas, eles servem como uma orientação, porque eles são um conjunto de conhecimentos armazenados numa sequência temporal ou causal. Aqui eu coloquei uma figura de uma sequência de passos de dança que serve, de repente, para aquele aluno ficar treinando em casa os movimentos. Existe também uma sequência de como operacionalizar determinado equipamento. Então, tudo isso vem dos esquemas. Já os planos, eles são um exemplo assim de passo a passo. Como agir para atingir determinado objetivo. Aqui a gente tem uma imagem dizendo que tudo que você precisa saber, né, para ganhar massa muscular através da dieta. E provavelmente, se for gerado um texto a partir dessa imagem, esse texto escrito vai vir com o passo a passo, né? O que você deve comer, o que você deve deixar de comer, que tipo de exercício é melhor com aquela dieta e por aí vai. Então, os planos servem para isso. Já os scripts, eles atendem aos estereótipos de como agir em determinada situação. Então, por exemplo, você vai a um restaurante fino, elegante, e você vê aquela quantidade enorme de talheres, você precisa de um script. Como você vai usar esses talheres, né? Se você vai a uma festa e está escrito lá traje de gala, como é esse traje de gala? Então, esses são os scripts. São textos que descrevem o modo estereotipado de agir. Gente, lembra daquele esqueminha dos passos de dança? Isso aí é uma superestrutura ou esquemas textuais. É algo que você chega depois que você já leu, que você já consolidou vários conhecimentos, e aí você no final compõe um mapa, né? Ou então uma superestrutura daqueles conceitos todos. Isso é muito comum a gente fazer para estudar, né? Fazer um resumo de tudo que a gente leu, resulta num esquema desse, uma superestrutura. Para que eu possa compreender bem um texto, eu preciso ter um conhecimento partilhado, que é aquele conhecimento que eu já trago de leituras anteriores, né? E que eu integro a novas leituras trazidas pelo próprio texto. Sem isso, eu não consigo compreender o texto, então eu preciso desse conhecimento partilhado. E aí eu vou buscar em outras fontes, em outras referências, no dicionário, em livros de história, no Google, né? Vou pesquisar o que está faltando para eu entender aquele texto. E aí eu somo com o que eu já sei e chego a um entendimento. A inferência é quando eu tenho um conhecimento que foi adquirido a partir de um texto que eu li, né? E aí eu vou lá e faço assim como se fosse um teste, ou então eu checo essas informações com as minhas experiências pessoais. Aí está o Cebolinha testando uma teoria que ele leu, né? Que quando tem mais sangue no cérebro, o fluxo de sangue maior, a pessoa fica mais inteligente. Então ele começa a andar de ponta cabeça.
Gente, foco, foco. Isso é difícil, né? Hoje em dia, para a gente estudar, a gente pega esses livros aí, essas apostilas maravilhosas com esse conteúdo super profundo e a gente tenta se concentrar ali, manter o foco, mas é muito difícil. Olha quantos estímulos a gente tem, né? Então, o foco ele se refere à concentração dos usuários, das pessoas que estão lendo o texto, né? Enfim. Existe a intertextualidade de forma e a de conteúdo. Essa figura que eu coloquei aqui, que eu tirei lá do Google Imagem, eu achei que ela representa bem a intertextualidade de forma, porque é um texto visual, né? Tem também um texto escrito aqui, que faz referência a temas ou assuntos contidos em outros. Então, quando a gente vê aqui ó, Horta de Elite, a gente lembra logo de Tropa de Elite. E o Tomatinho tá lá com o chapéu do policial. Então, isso é uma referência que se faz. E a gente faz logo uma associação. Ao passo que a intertextualidade de conteúdo, ela ocorre de duas formas. Implícita, então a gente vê aqui um pássaro citando um poema, né? E na verdade, no finalzinho, quando ele reconhece que ele é o personagem do poema e que aquela árvore que era dele agora está cortada, mas em nenhum momento é citado o autor do texto ao qual se faz referência. Já no segundo exemplo, que é uma intertextualidade de conteúdo explícita, você vê uma propaganda, né, do leite moça, de uma receita de pudim, e meu bem, você me dá água na boca, citando Rita Lee, que é a autora dessa música. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho de repetição do que já foi falado, mas é assim mesmo essa sensação que a gente tem. Parece que isso até ajuda a gente a consolidar o conhecimento. Então, aqui a gente fala de consistência. O que seria a consistência no texto? É aquela harmonia, né? Onde o que foi dito antes se relaciona muito bem com o que está sendo dito depois. E não há contradição no texto. Eu peguei essa frasezinha aqui do Chapolin Colorado, né? Aquele momento que você já disse o quê? Umas 3 vezes e ainda não tem ideia do que a pessoa falou. Então, isso demonstra que esse texto não teve consistência nesse texto aí que o Chapolin leu, porque ele não entendeu nada, ele fica ali perguntando, né, o que, justamente porque esse texto não tem uma harmonia. Ele diz uma coisa, depois diz outra, e por aí vai, e é incompreensível, como muitos textos são para a gente. Fechando com chave de ouro essa primeira parte, a gente aborda aqui a relevância, que é a referência ao tópico discursivo subjacente, ou seja, os enunciados que compõem o texto têm que dizer sobre a mesma coisa, né? Você tem que ter um foco textual e os enunciados não fugirem tanto desse foco. O tema, né, subjacente tem que ter a ver com os outros temas. E aqui a gente vê uma frase do seu Madruga falando: devemos perdoar as ofensas, devemos perdoar as afrontas, devemos perdoar os aluguéis atrasados. Ou seja, ele vem numa sequência de perdão num sentido, né? Conotativo, denotativo também. E aí, de repente, ele entra com esse humor, né? Devemos perdoar os aluguéis atrasados e quebra toda aquela relevância do que estava sendo dito antes. Você até acha que está falando sério e tal, e de repente você leva aquele susto. Ué, saiu do tema, mas ele continua usando perdão. Para terminar, quando existe a implicatura conversacional, né? Um dos dois, ou quem fala ou quem recebe a mensagem,
se vê confuso, né? Não compreende, ou então é iludido, é enganado. E isso é feito através de metáforas, ironias, mensagens subentendidas. Eu coloquei aqui um exemplo de ironia, né? Aqui a gente tem Deus, né? Nesse senhor barbudo, grande, e o ser humano ali pequenininho. E aí o ser humano tá cantando aquela música, né? Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? E Deus diz, aham, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Pra não dizer que ele canta muito mal, né? Aí o ser humano diz assim, eu sou sinistro. Mais um exemplo de implicatura textual. Vendo o pôr do sol. E aí o adulto pergunta para a criança, quanto quer pelo pôr do sol? E ela diz, não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. É isso aí, gente. Obrigada.